Há aproximadamente 5 anos, enfrentei momentos desafiadores em minha vida. E durante minhas caminhadas ao final da tarde pela minha cidade, observo as pessoas indo e vindo nos calçadões, os carros passando, mães acompanhando seus filhos após a escola, e as mesas dos cafés e restaurantes se enchendo. Essa é minha hora preferida para sair. Enquanto todos esses indivíduos se cruzam, é surpreendente pensar que ninguém deles tem a menor ideia do quão difícil foi para mim superar esses momentos difíceis. Não desejo que as pessoas saibam dos meus problemas, mas é intrigante perceber que existe uma espécie de ponte entre o mundo deles e o meu. Às vezes, sinto uma certa frustração por meu próprio inferno particular, ser um segredo só meu. Parece até mesmo um tanto irracional como alguém pode estar passando por suas próprias lutas, e isso nunca é evidente para os outros. No entanto, considero que a grande maioria do caos no planeta Terra passa despercebida. Cada pessoa carrega consigo seus próprios fardos invisíveis. Sem dúvida, os problemas de todos variam. Somos todos únicos, mas todos estamos enfrentando nossas próprias batalhas. Nesse momento, recordo uma citação de Augusto Cury que diz: "Viver sem problemas é impossível. O sofrimento nos constrói ou nos destrói." Essa reflexão destaca como cada um de nós está trilhando seu próprio caminho, enfrentando desafios e encontrando maneiras de crescer com eles. Não importa o tamanho do sofrimento humano, ele é absolutamente relativo. Há 2 conclusões importantes a serem tiradas disso. A primeira, e talvez a mais óbvia, é que precisamos cultivar mais compaixão pelos outros, tanto quanto possível. Todos nós falhamos repetidamente. Eu falhei muitas vezes, e é crucial lembrar que o que ocorre no nosso redor nem sempre está relacionado a nós. É raro que seja pessoal. Nossa tendência natural é atribuir intenções às coisas, questionando como isso poderia ter acontecido conosco, como alguém poderia ter feito algo contra nós. No entanto, na realidade, não se trata de você. Mais uma vez, os aspectos mais profundos e complexos da experiência humana são invisíveis para todos, exceto para a pessoa que os vivencia. As coisas podem estar desmoronando ao nosso redor, e podemos nem perceber, pois estamos concentrados em simplesmente sobreviver. O mundo não está conspirando contra você. Ele é formado por 8 bilhões de almas, cada uma com seu próprio filme particular rodando em suas mentes. Você pode tirar mais proveito disso quando compreende que as pessoas não podem enxergar a sua dor, assim como você não pode enxergar a delas. Elas não fazem as coisas por causa de você. Fazem por causa delas mesmas, e à medida que você percorre o seu caminho neste mundo, é essencial compreender que tudo ao seu redor é valorizado tanto por você quanto pelos transeuntes. Não é a favor nem contra você. Todos estão envolvidos em diversas jornadas pessoais, tentando vencer suas próprias corridas, assim como você está na sua. Sinto que nosso caminho já está traçado e frequentemente nos deparamos com obstáculos difíceis que precisamos superar. No entanto, não devemos criar adversários adicionais que não existem. Não devemos nos aprisionar em narrativas que não têm fundamento. Nem tudo gira em torno de nós, e compreender isso pode ser o que faz toda a diferença. Nós somos as histórias que contamos a nós mesmos. Eu sou a personagem principal da minha própria história, e estou em busca do caminho para moldar uma narrativa positiva para a minha vida. No decorrer de um longo do tempo, cresci, aprendi e evoluí. E quando olho para trás, posso perceber as linhas dessa história que venho contando e vivendo. O que importa é entender que você tem o poder de mudar essa narrativa. Se você se convence de que o mundo está contra você, acabará vivendo como se fosse verdade. Por outro lado, se acredita que o mundo conspira para ajudá-lo a alcançar o seu melhor, encontrará oportunidades onde outros não veriam. Não é magia.
é porque você está atento e buscando ativamente essas possibilidades. É simples assim. Não costumamos buscar coisas que contradizem nossas narrativas internas. Em vez disso, tendemos a procurar aquilo em que já acreditamos. Essas histórias internas impulsionam nossas ações, e nossas ações, por sua vez, moldam nossa realidade. Desde que descobri isso, percebi que nossas mentes estão constantemente em movimento, criando narrativas e pintando o quadro da nossa realidade. Essa realidade se torna o que é para nós. Se você não está satisfeito com a realidade que está experimentando, lembre-se de que ela não é o mundo em si, mas sim a sua percepção do mundo. É sobre o que você está fazendo em relação ao seu mundo. Entendo o quão desafiador pode ser, como todos nós passamos por altos e baixos na vida. E esses baixos podem ser extremamente difíceis de enfrentar, eu compreendo, sei como é. A verdade é que narrativas negativas simplesmente o manterão para baixo, preso, garantindo que as limitações persistam enquanto a vida segue ao seu redor e as oportunidades se dissipam. Somos os autores das histórias que contamos a nós mesmos. E isso é uma notícia incrível, pois significa que o espelho reflete a chave para a transformação. A vida pode fornecer os detalhes do contexto, mas não pode escrever o roteiro, meu amigo. Isso está totalmente em suas mãos. É impossível prever como a história dos outros termina, e talvez não devamos nem precisemos fazê-lo. O que importa é estarmos dispostos a dar os próximos passos, mesmo que pareçam pequenos. Devemos iluminar o agora, concentrando-nos nas pequenas coisas que eventualmente se transformarão em conquistas significativas. Às vezes, a complexidade pode ser nossa inimiga, fazendo com que as coisas pareçam esmagadoras e distantes quando o mundo está escuro. Nesses momentos ficamos paralisados pela incerteza e nos escondemos nas sombras do desconhecido. No entanto, tenho esperança de que essa disposição me acompanhe até o fim dos meus dias. Apegue-se à ideia de que temos dentro de nós luz suficiente para iluminar o caminho diante de nós. Diretamente à nossa frente, sempre há luz suficiente para nos guiar através de qualquer escuridão. Mesmo quando o mundo parece tão escuro que mal conseguimos enxergar a mão na frente do rosto, lembre-se de que você possui a capacidade de atravessar essa escuridão, de encontrar o próximo trampolim que o levará adiante. Há sempre luz suficiente para coletar dados e informações necessários para tomar a próxima decisão lógica. Passei algum tempo naquela escuridão metafórica, assim como já estive na luz. Houve momentos em que acreditei ter todas as respostas, apenas para ser brutalmente humilhada pela vida. Também houve ocasiões em que apostei em mim mesma, mesmo quando as probabilidades eram ínfimas, e saí vitoriosa. Quer estivesse nas alturas ou nos momentos mais difíceis, a graça salvadora estava sempre presente, lembrando-me de que ao projetar luz a partir dos meus olhos e compartilhá-la com o mundo, sempre haveria o suficiente para realizar a coisa mais importante que sou capaz de fazer daqui para frente. A vida não é uma série de saltos. Não é uma corrida para alcançar um destino específico. É uma jornada em que cada passo é valioso por si só. Sempre há o suficiente para continuar, e essa percepção tem sido fascinante para mim. Nossos momentos de luta geralmente não surgem da incapacidade de fazer o que é certo. Não estamos perdendo algo essencial. Nossa luta muitas vezes deriva da ideia de que precisamos de mais do que realmente é necessário. Sentimos frustração porque nossos objetivos parecem gigantes, distantes e inatingíveis. Nesses momentos, perdemos de vista o que está sob nosso controle, cegados por um padrão irrealista que nenhum ser humano pode alcançar. Devemos deixar de nos culpar por não sermos deuses, pois nenhum simples mortal jamais moveu uma montanha. Não é sobre atingir todos os objetivos de uma vez. É sobre definir um objetivo e reconhecer que somos capazes de dar o primeiro passo, uma pequena ação que dará início ao impulso e nos empurrará em direção ao desconhecido. Talvez você se pergunte, para onde estou indo? Em resposta, eu diria, respire, porque os caminhos se tornam conhecidos quando você está em movimento. A ação é o primeiro passo para a clareza,
e à medida que avançamos, encontraremos nosso caminho. À medida que você avança, os destinos errados ensinam a importância da aprendizagem e da correção, enquanto os destinos certos o inspiram a continuar na direção deles. Ambos têm valor. A única maneira de perder é não seguir em frente. A única maneira de perder é ficar parado, como uma criança que se recusa a montar um quebra-cabeça porque não pode ver o quadro completo. Em cada peça individual, o objetivo é montá-las, a diversão está em encaixá-las, e o crescimento e o valor vêm da união de todas elas. Nós, humanos, queremos saber. É por isso que a evolução pode ser desafiadora, pois exige que aceitemos o desconhecido. A vida envolve formular hipóteses e deixar que os dados se desdobrem a partir delas. Seu progresso altera sua abordagem, mas os dados não são fornecidos quando você está estagnado. A questão é, você vai assinar aquela linha pontilhada, aquela que diz que quando não pode ver o topo da montanha, deve confiar em si mesmo para chegar lá? É fácil dizer sim quando o céu está claro e os pássaros cantam, mas durante as tempestades, quando a mente sussurra que talvez isso nunca termine, quando questiona se algum dia houve um propósito, você precisa lembrar as regras do jogo. Não se trata de saber. É sobre confiar e criar peças do quebra-cabeça, não completar murais. Qualquer um pode criar apenas uma peça, e depois mais uma, e mais uma porque sim, a vida é desafiadora. Mas você se lembrará do porquê quando atravessar essa tempestade e observar todas essas pequenas peças se encaixando ao seu redor. Lembre-se do que está sob seu controle e do que não está, e saiba quando é hora de deixar ir. Lembre-se de que nada é tão fútil quanto tentar mover o inamovível, e que sua maior força está em focar seu tempo, talento e esforços naquilo que você pode controlar. Às vezes, essa distinção pode ser dolorosa, mas perder de vista essa verdade é se prender a uma ilusão. Você pode reclamar do tempo o dia todo, mas reclamar e se concentrar nele, ficando preso no passado, não o mudará. Em vez disso, seu tempo é mais bem gasto em descobrir como se adaptar a ele. A vida frequentemente nos confronta com coisas que não estamos satisfeitos em relação a muitas situações que gostaríamos de mudar. No entanto, permanecer nesse espaço é perder a grandeza e a força que temos. Por quê? Porque há tanto que você pode controlar, tanto que pode realizar. Você sempre pode posicionar a si mesmo para o sucesso, mas isso requer, em primeiro lugar, separar o que é seu para controlar do que não é. Há pessoas que você gostaria que fossem diferentes, situações que desejaria que fossem alteráveis, resultados que não pediu. No entanto, isso faz parte da vida, e adotar uma mentalidade de vítima é inútil. Ficar com raiva ou ressentido por não serem como você deseja é recusar-se a aceitar os resultados que já se materializaram. É abraçar uma mentalidade derrotista e caminhar por um caminho sem um destino desejável. Quando você aceita o que não pode ser mudado, torna-se o arquiteto de sua própria realidade. Pode ser que as circunstâncias nem sempre tenham sido as melhores, mas a pergunta a fazer é: como posso navegar por elas, ou ainda melhor, como posso usá-las a meu favor? Em vez de agitar o punho contra o vento, você pode construir velas para o seu barco e traçar um novo caminho. Portanto, permita que a energia, o tempo e a emoção desperdiçados nas coisas inamovíveis se dissolvam. A pergunta importante é: onde você deseja estar e como pode chegar lá? Mesmo que os detalhes que estão além de seu controle pareçam um abismo intransponível em seu caminho, saiba que você tem o suficiente ao seu redor para construir uma ponte sobre ele. Há o suficiente para você encontrar o caminho, desde que aprenda a separar o abismo da ponte, os detalhes dos caminhos para a solução. Quando tudo o que você vê são obstáculos e problemas, lembre-se de que você não está olhando para as evidências corretas. As circunstâncias externas não decidem o destino, são suas ações que importam. Quando nos concentramos no que podemos controlar, podemos fazer a diferença. À medida que avança, aprenda a distinguir entre o que pode mudar e o que não pode.
Deixe o passado ser sua fonte de sabedoria, não de inibições. Aceite a vulnerabilidade como uma força, não uma fraqueza. Ame e aceite a suscetibilidade de ser machucado. Arrisque, aposte em si mesmo, queira mais e esteja disposto a enfrentar desconfortos de curto prazo pela promessa de um futuro melhor. Saiba que você não é definido por seu passado, mas sim pela sabedoria que extraiu dele. A vida nunca será perfeita, mas a questão sempre existirá ao alcance de sua mão, independentemente de onde você esteja. Seja vulnerável, seja corajoso ou corajosa, não apenas quando as coisas estão indo bem, mas também em meio a turbulências. Você será recompensado ou recompensada por sua disposição de dar parte de si para expandir e transformar todo o seu ser. Enfrente o desconhecido com determinação e abrace as oportunidades que surgem. Tenha um propósito mais profundo na vida, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis.